Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Hoje, 17 de maio de 2019, iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e hoje estamos aqui na agradável companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Leandro, e lamentamos a ausência dos demais amigos que hoje não puderam comparecer. Em especial, o nosso querido Afonso, o nosso querido Guilherme, o nosso querido João e também a Fátima. Saudades, Fátima! Um beijo carinhoso. Muito bem, hoje nós vamos estudar na primeira hora o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. E na segunda hora estudaremos o capítulo 37 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado A Preleção da Ministra, a ministra veneranda. Ela e o governador, quando André Luiz relata a história, apenas ela e o governador de Nosso Lar teriam tido a felicidade de conhecer face a face o mestre. Que inveja, hein? E nós achamos que porque nós demos um sorrisinho, que nós fizemos alguma benfeitoria para alguém, que no dia seguinte nós vamos nos encontrar com o mestre. Muito bem. Então, lá no capítulo 21º de O Livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, então há algumas passagens das anotações dos evangelistas que merecem ser lidas não somente porque são palavras do Mestre, mas também pela preservação da energia poderosa dessas palavras, que atravessam 20 séculos e nos mantém o convite permanente para que sigamos esses conceitos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do de que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45.
sensacional, né? A boca fala de que está cheio o coração. Erudito, né? Um jeito muito bonito de escrever que Lucas tinha. Exato. Em uma outra passagem lá do evangelista Mateus, e que faz parte do Sermão do Monte, que se encontra no capítulo 7, versículos de 15 a 20, nós vamos encontrar o seguinte pensamento: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter conosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então vejam vocês que no judaísmo, né, Jesus era judeu, a sua cultura judaica, a sua língua hebraica ou aramaica, né, que eram as línguas correntes daquela época, os seus hábitos eram hábitos judeus, e evidentemente que a árvore ela tem um símbolo muito grande no judaísmo, e a tal ponto que Jesus deixa claro em várias ocasiões que é preciso dar frutos. Por quê? Porque através da análise desses frutos é que nós vamos poder definir se somos árvores boas ou não. E uma árvore que está carregada de frutos e de bons frutos, é muito comum, quando essa árvore se destaca, o que a gente fazia na infância? A gente não pegava pedras e atirava para acertar a manga e a manga cair para a gente poder se alimentar? O abacate, assim por diante. Arrumava um bambu, ficava batendo lá no alto. Arrumava um bambu, ficava cutucando. Subia no galho, ficava balançando. Então, quando você está diante de uma árvore que dá bons frutos, tem um determinado momento que o pessoal joga pedra. Joga pedra, mas no sentido para destruir a árvore, né? Não. Então, tem essa figura também, né? Que é uma outra reflexão. Mas, em relação aos profetas, nós devemos estar atentos sobre esse ensino do mestre, né? Que é um ensino simples e claro, né? A árvore boa não dá maus frutos. A árvore má não dá bons frutos. Vamos fazer só essa última leitura, aí a gente entra mais detidamente na definição do que é profeta, na definição do que é o verdadeiro profeta, na definição do que são os profetas que se desviam. Muito bem. Essa outra passagem se encontra no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24. O capítulo 24 do evangelista Mateus é o capítulo conhecido como o capítulo do sermão profético ou sermão escatológico. Então tem muitas profecias que Jesus fez lá nesse capítulo 24. Algumas já aconteceram e outras estão por acontecer ou estamos vivenciando. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará.
Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. De seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Muito bem, profeta, amigos, é uma palavra de origem grega e que significa mensageiro de Deus, ou mensageiro da palavra de Deus, mensageiro do ensino de Deus, ou ainda intermediário dos ensinos de Deus, dos ensinos do alto. Porque Deus diretamente não vai dar um ensino, Ele vai se utilizar dos benfeitores espirituais, daqueles espíritos mais elevados. Mesmo porque Deus tem coisa mais importante para fazer, né? Tem que cuidar da gravitação universal. Agora nós sabemos que não é só um universo, né? Tem o conceito dos multiversos. Tem que cuidar de cada folha que cai, cada célula que está funcionando. Meu Deus, Deus tem muita coisa para fazer, né? Então Deus não vai falar diretamente. Não vai se preocupar com isso. Agora, os benfeitores espirituais, que são os seus, vamos dizer assim, os seus funcionários de alto escalão, eles sim, em nome de Deus, vão trazer esses ensinos. Então, profeta, como vocês veem, é um intermediário. Intermediário é o quê? Um médium. É um médium. Intermediário é um médium. E todos os profetas lá do Antigo Testamento, ou daquilo que nós convencionamos chamar de Antigo Testamento, mas que seria melhor apropriado se disséssemos primeira revelação. Então, até Jesus é a primeira revelação. De Jesus até a doutrina espírita é a segunda revelação. Sim. E a terceira revelação, que é agora a doutrina espírita. Isso não significa absolutamente que a doutrina espírita é melhor do que as outras, que nós espíritas somos melhores do que os outros. Muito pelo contrário, né? Temos múltiplas imperfeições. E nós sempre batemos naquela tecla, né, do Leon Denis, quando ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas os seus conceitos vão demonstrar e vão se transformar que o espiritismo é o futuro das religiões, né? Isso mesmo. Os seus conceitos vão acabar sendo abraçados pelas mais variadas filosofias religiosas. Muito bem, então o profeta é isso, é o intermediário da palavra ou dos ensinos de Deus. Agora, quando o profeta vem e traz esses ensinamentos, que são ensinamentos caracterizados por uma alta espiritualidade, por um alto nível de espiritualidade, de trazer os ensinos de elevada moral, ensinos que muitos deles nos trouxeram com o objetivo de nos transformarmos para melhor. Tanto é que no finalzinho aqui você se lembra quando Jesus diz que aquele profeta que não agir corretamente, toda árvore má será lançada ao fogo. Isso. E lançada ao fogo significa que o fogo tem o poder de renovar, de transformar, de renovar, entendeu? Então não é que vai ser lançada ao fogo e nunca mais vai sair de lá, né? Então aquelas árvores que não tiveram bons frutos, elas
vão fazer uma reflexão mais profunda na sua caminhada evolutiva e vão fazer as correções necessárias. Né? A gente vê a responsabilidade do profeta, do médium, do intermediário. Exatamente. Por quê? Porque aquilo que ele ensina tem que estar em consonância com os seus atos, Sim. com o seu comportamento. Perfeito. Porque se ele não estiver em consonância, vai entrar em contradição, vai haver uma incoerência, e essa incoerência, essa contradição vai ser um fator de decepção, de Sim. frustração, de desestímulo para aquelas pessoas que o cercam, para aquelas pessoas que o admiravam na sua exposição, na exposição dos seus ensinos morais, só que você vê que o cara não pratica. Sim. E isso acho que até vale para várias... Para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, até para as nossas profissões. Nós recebemos dons, né? Dons divinos até, de ser músico, de ser médicos, enfim. E são dons que Deus nos concedeu, a inteligência, a força de vontade para estudar, tal. E se você utiliza esses dons para fazer alguma coisa que não é boa, né? Você usa esse dom, essa inteligência, essa força de vontade para fazer o mal. Então você não está também em consonância, né? Há uma perversão, há um desvio. Um desvio de rota, né? E é um desvio prejudicial. Precisa ser reparado. Precisa ser reparado. É um desvio de caráter até comportamental, né? Se Exatamente. a gente pegar um exemplo, o exemplo, por exemplo, é redundante, mas o exemplo de Hitler, que ele dominava a oratória. Sim, e através da oratória ele tinha um poder de convencimento tremendo. E aí nós vimos tudo o que ele acabou fazendo, né? Ele fascinava multidões, né? Sim. Ele era um fascinador, só que também, ele, ao mesmo tempo, é isso que poucos enxergam, né, Leandro? Você lembrou da história, então eu aproveito para fazer isso, para fazer essa reflexão. Porque ao mesmo tempo que ele era um fascinador de multidões, ele também era fascinado. Sim. Então, ele era fascinado pelos espíritos imperfeitos que o assediavam, e esse fascínio contribuía para que ele fascinasse as multidões, né? A tal ponto que os nossos irmãos alemães, né, quando se fala da Segunda Guerra Mundial, até hoje eles se sentem envergonhados, né, por tudo que ocorreu. Sem dúvida. Outro exemplo, aquele, nós já até citamos em outros programas, Marcelo, o Jim Jones. Sim, lembra? Jim Jones, Jim exatamente. Jones? E depois no programa do Chico Anísio, ele fez um trocadilho, sátira, né? Uma sátira, Jim Jones. Aquele reverendo, né, Jim Jones, que na Guiana, acho que na Guiana, se não me engano, né, foi na... Me lembro se foi a Guiana Francesa, acho que foi a Guiana Francesa. Que levou... Foi na Guiana, não na Francesa, na Guiana. Levou aí centenas de pessoas ao óbito, ao desencarne. 918, para ser preciso. 918, obrigado, Leandro. Que foi fascinado por um profeta, um falso profeta, né? Uma falsa promessa de que se todos se suicidassem, atingiriam o paraíso. Nossa Senhora, que coisa, né? Que absurdo. Então, mas se nós nos deixarmos envolver, infelizmente, por isso que quando você, por isso que se você segue Jesus, olha, eu sou seguidor de Jesus. Então tudo bem, então você vai seguir o caminho de Jesus, só que tem que seguir os ensinos e se comportar de maneira correta, né? Jesus falava em suicídio, exatamente. Paraíso, suicídio nunca, né? É verdade. Então se você seguir Jesus, tudo bem, você sabe que Jesus está lá no alto, está no caminho reto, então está tudo certo. Agora, se você vai seguir uma pessoa que a árvore não produz bons frutos, você vai correr o risco de ir com essa pessoa pro abismo. Sim. Se ela for pro abismo, você vai junto com ela. Sem dúvida. Essa semana eu fiz a exposição lá no Paulo de Tarso, né? Eu fiz na quarta e na quinta, né? Não sei como é que os caras me aguentam. Aí eles
eu peguei e falei isso, falei, olha, eu estou procurando aqui, eu venho aqui para falar, né, sobre os ensinos de Jesus e tal, mas vocês não queiram me seguir, entendeu? Se vocês me seguirem, vocês vão correr um risco grande, porque eu posso ir pro abismo e aí vocês vão juntos, né? É lógico, eu não estou querendo que ninguém me siga, né? Pelo amor de Deus, né? Só estou dizendo que, mesmo porque eu não me acho, eu me tenho certeza, né? Só no Instagram. Tem a Santa Paciência, no Instagram, né? Instagram. E aí eu expliquei essa história, né? Que se você segue Jesus, beleza, aí você está no caminho correto, sim, né? É o caminho da segurança. Agora, se você vai seguir outras pessoas, a gente só vai saber se a árvore é boa ou ruim lá na frente. Às vezes a gente pega uma fase de uma determinada pessoa, que essa pessoa está numa fase boa, tudo bem. Mas se ela se desequilibra e lá no final da existência dela, nós vamos fazer uma avaliação e essa árvore não era uma árvore tão boa assim, sim, você foi junto com ela. Sem dúvida. Por isso que num determinado momento, só para terminar esse pensamento, num determinado momento, o que Jesus fala dos fariseus? São cegos, hipócritas. Então, são cegos, cegos seguindo outros cegos, né? Então, quando os cegos seguem outros cegos, o risco de cair no abismo é grande. Né? Desculpe aí o... Não, perdão. Não, só para lembrar, assim, nós estamos falando na mediunidade, né? A gente, em relatos na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, quantos e quantos médiuns foram relatados, né? Médiuns, Abraão, né? Que ouvia, né? Diz que ouvia Deus, né? Mas na verdade, como você até falou, né, Marcelo, são benfeitores. Que ele era um médium. Médium. Né? Como foi? Médium de audiência, mediunidade de audiência. E como foi a linhagem dele? Tiveram diversos médiuns. José, né? José interpretava sonhos. Sim, sonhos. O Chanceler de Ferro, um livro maravilhoso. Vocês leram O Chanceler de Ferro? Não li. Então, o Chanceler de Ferro é um romance. Eu falo romance porque é um estilo de romance, né? Mas conta a história de José do Egito. Aquele mesmo José que os irmãos venderam, tal, né? Escravo, tá? Venderam para os escravos. Aí ele foi pro Egito e ele se tornou assessor direto do faraó. Por isso que o nome do livro é O Chanceler de Ferro. E ele tinha um conhecimento espiritual impressionante. Era um médium. É um livro ditado pelo espírito Conde John Wilmot Rochester para a médium russa Vera Krizanovskaya. Acho que é isso. Essa é a pronúncia correta. Interessante, hein? Muito legal. Esse vai para a lista. Pode colocar na lista. E o final é surpreendente, viu? O final é surpreendente. Porque eu queria ler algo de José, porque ele tinha essas visões, ele tinha sonhos, e os irmãos achavam que ele era louco. Além de terem um certo ciúmes dele, porque ele era um dos mais queridos, né? Mais querido lá pelo pai, que agora eu não me lembro, acho que era Jacó, né, que era o pai. Jacó. E aí aconteceu tudo aquilo, né? E aí você vê, a mediunidade não deixa a pessoa nesse sentido, que ele foi para o Egito, trabalhando como escravo, na cozinha, eu li isso a respeito, ele trabalhava na cozinha do faraó. Só que ele tinha sonhos, e o faraó, eu não sei, não me lembro muito bem. Quem tinha sonhos era o faraó. Isso, o faraó tinha sonhos, e queria que José... aí indicaram, olha, tem um rapaz na cozinha, um escravo, que ele tem visões, ele interpreta sonhos. Porque os assessores não conseguiam explicar. Exatamente. E aí ele teve uma audiência, chamou o José, né? E José disse a ele que haveria um período de abundância, porém depois uma escassez muito grande, que era para ele guardar cereais. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Olha só que interessante. Interessante. Né? Quem que vai pensar um negócio desse? Se você se colocar lá na época, né? Quem que vai imaginar? Sim.
Da onde 7 vacas gordas, inspiração para isso, né? Exatamente. 7 vacas gordas significavam 7 anos de fertilidade. E 7 vacas magras, 7 anos de dificuldades. De dificuldades. Né? E aí ele acertou, né? Então, só que ele passa a ser quando ele faz a interpretação, é porque ele já tinha aprendido com um mago chamado Shebna. Que ele era da Pérsia, da antiga Pérsia. E esse mago ensinou as coisas espirituais para ele e também desenvolveu a mediunidade. Tanto é que antes dele falar com o faraó, aí que por isso que é legal esses detalhes, né? Antes dele falar com o faraó, ele faz uma concentração lá nos aposentos dele e inclusive colocava, não sei se era uma vasilha com água, uma coisa assim, entendeu? Mas na verdade essas coisas é só para se concentrar. Sim. Não é porque... E aí... Se ligar, nessa concentração... Isso. Nessa concentração é que ele teve ele pôde fazer essa interpretação. E depois veio Moisés. Então, só que aí como ele interpretou corretamente, ele ganhou notoriedade. Sim, passou a fazer parte do e ele passou a pertencer. Ele era uma espécie de primeiro-ministro. Ele se transformou em primeiro-ministro. Puxa vida. Braço direito do faraó. Braço direito do faraó. O livro é sensacional. Eu lerei. É sensacional, vocês não têm ideia. Vale a pena. Né? Lindo, legal. Muito bom. Então, mas é interessante a gente tocar nesse assunto, porque muitos até hoje pensam que profeta é aquele que faz predições, aquele que faz previsões. E não é. E não é só isso. Não é só isso que caracteriza o profeta. O verdadeiro profeta, ele é uma pessoa dedicada ao bem. Sim. Ele é uma pessoa que tem um comportamento coerente com aquilo que ele ensina. Ele é uma pessoa que as suas realizações refletem o que se passa no seu mundo íntimo, entendeu? E outra coisa, ele não precisa ficar fazendo propaganda de si próprio. Ele, vamos dizer assim, ele é descoberto pelos outros. Sim. As outras pessoas é que vão falar, olha, vai lá assistir a preleção do Divaldo, porque aquele cara é bom, entendeu? Sim. Olha, vai lá na época gloriosa do Chico, né? Naquelas tardes de sábado insuperáveis e inigualáveis, né? Quantas pessoas que ele não consolou, quantas mãos generosas que ele não estendeu para quantos que o procuravam, né? Lá em Uberaba e anteriormente em Pedro Leopoldo. E mesmo uma reportagem difamatória nos anos 50 não destruiu a sua reputação. Por quê? Porque ele, Chico, era portador de uma moralidade elevada. Sim. Tanto é que uma vez disseram assim para ele, né? Chico, em breve, logo, um dia você vai cair. Uma coisa assim que foi, né? Aí, sabe o que ele respondeu? Meu amigo, eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Olha. Entendeu? Olha só a humildade. Que humildade, né? E sabe o que eu estava lendo aqui no livro da vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira? Eu sempre uso esse livro aqui. Que ele fala assim, aquela palavra adivinho, ela veio daquele que teria o poder ou, não sei, a habilidade de prever o futuro. E adivinho, a palavra se deriva do divino. Ela diz assim, para deixar isso, ela derivou do divino, para deixar claro que essa predição do futuro acontecia por inspiração de Deus, inspiração divina. E olha só que interessante, se nós pegarmos aqui o significado da palavra profeta no substantivo masculino, diz algo semelhante ao que você acabou de colocar. Pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos
por inspiração de Deus. Sim. Bem parecido. Então, aí, você acha que também Deus está preocupado em passar o número da Mega Sena? Né? Deus. Então, essas profecias serão profecias que trarão algum benefício ou um alerta para alguém, né? Não é para denegrir, não é para enriquecer um ou outro, né? Que é isso que às vezes é deformado, né? Aqueles ditos profetas que usam talvez um dom que ele tenha realmente, mas para deformar algo que, né, que não era, não, deformou ou saiu do caminho do que ele deveria estar realmente acontecendo. E citamos novamente aquela novela, O Profeta, né? O Carlos Augusto Strasser, que fazia ele tinha um dom, né? E seduzido pelo orgulho, ele começa a sair do caminho. E perde a mediunidade. Tirar proveito. Sim, ele começa a receber dinheiro daquilo e começa a vender, vende as predições, né? E aí, o que acontece? A espiritualidade, opa, não é essa a finalidade. Opa, dá licença. Estamos fora. Aí, a partir de então, ele começa a arriscar, achar que ele começa, virou loteria. Poderia acertar como não poderia, né? E aí começou a perder a credibilidade. Exatamente. Uma novela de Ivani Ribeiro, né? Que fazia, que colocava essas temáticas espíritas. Né? A Viagem, lá na TV Tupi, a primeira... Linda Viagem. Versão, a primeira versão foi na TV Tupi. Foi também. A Viagem. Essa eu assisti só a segunda versão. A Viagem, aí já é da minha época, não é da sua. E sabe que eu creio que Ivani Ribeiro, ela escrevia por inspiração, porque as histórias da Ivani Ribeiro, certeza, né? As novelas da Ivani Ribeiro, inspiração do alto, né? Eram lindas as histórias, sem maldade, eram umas coisas assim, não eram polêmicas, mas eram histórias lindas, novelas lindas, muitas histórias muito sólidas, né? Muito sólidas. Então, outra coisa também que nós devemos ter em mente é que um verdadeiro profeta, Deus, para executar a sua missão, ele vai escolher alguém que ele sabe que não vai falhar, nem falir. Exatamente. Né? Uma vez houve no movimento espírita, né, começou a haver um zum, lá no início dos anos 2000, né? Não, porque se Kardec falisse em sua missão, se ele rejeitasse, se ele não concretizasse a sua missão, que o espírito de Vitor Hugo estava encarnado, né? Aquele mesmo que escreveu Os Miseráveis, escreveu tantos livros belíssimos, né? O escritor francês, que era espírita, né? Inclusive, né? Que se o Kardec falhasse, quem assumiria o posto seria ele, Vitor Hugo. Aí eu fiquei com essa conversa no ouvido, né? Sabe essas conversas de bastidores do movimento espírita, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça e teve lá uma conferência lá do nosso querido Divaldo e eu pude me aproximar dele lá e perguntei para ele, né? Falei, Divaldo, tá tendo uma conversa aí no movimento espírita, assim, né? É verdade que o Vitor Hugo é que assumiria o posto caso Kardec não levasse adiante, ou caso Kardec falisse, o professor Rivaio, né? Aí então o Divaldo falou, meu filho, esses espíritos de alta hierarquia, a possibilidade de falhas dele é zero. Puxa, legal. Então, você vê que impressionante, né? Impressionante. Num determinado momento, porque você fica naquela, né? Poxa, será que é verdade e tal, né? E aí você fala, então será que seria o Vitor Hugo? Aquela curiosidade vã, né? Uma curiosidade meio besta. E aí, mesmo numa curiosidade vã,
o nosso querido Divaldo traz um ensinamento, né? Que Deus ele se utiliza de espíritos de alta hierarquia que ele sabe que não vai falhar, né? Sem dúvida. E Jesus convocou ao trabalho Saulo, sabendo que Saulo não falharia, né? Impressionante. Na estrada de Damasco, né? Convocou a pessoa certa. Exatamente. É esse Paulo. E aí ele se transformou num dos ícones também, exatamente, né? Ele foi não até o só fim, aderiu ao pensamento, como ele se converteu, né? Se converteu. Se converteu. Porque aderir é uma coisa. Exatamente. Converter-se é outra coisa. Você acreditar em Jesus, que ele só não só acreditou, como a partir daquele momento, né, ele foi um cristão na acepção da palavra. Ele seguiu os passos do mestre, tudo que o mestre, o que era escrito através, dizia do mestre, ele foi, divulgou, difundiu, ampliou os conhecimentos, né? Levou o mestre a quem não o conhecia. Você imagina que cena bonita que deveria ser, né, Marcos? Sim. A cena da estrada de Damasco, pelo amor de Deus, né? Tá acima de qualquer qualificação. Mas o que eu ia falar é o seguinte: você imagina que cena bonita que deveria ser quando o Saulo, que já era Paulo, quando ele se unia com os seus amigos para escrever as cartas. Sim. Né? Uhum. E outra coisa curiosa, né? Que não chegou ao nosso conhecimento, porque o Paulo, quando ele escrevia as cartas, ele estava respondendo os conflitos, que traziam as notícias para ele, né? As dificuldades, questionamentos, né? Os questionamentos das igrejas que queriam orientação dele, Paulo, né? Então, carta aos Tessalonicenses. É porque os Tessalonicenses estavam com algumas dúvidas, com alguns questionamentos, com alguns conflitos, e eles queriam uma iluminação, né? Eles queriam uma orientação. Aí, pelo que está escrito na carta, dá para você ter uma ideia do que estava ocorrendo, mas não dá para saber exatamente o que acontecia. Uhum. Né? Sim. Por exemplo, o Haroldo, numa das preleções que eu ouvi sobre o Paulo de Tarso, ele diz que em Corinto havia denúncias de relacionamento, como é que a gente fala quando é na mesma família? Incesto. Relacionamento incestuoso. Relacionamento incestuoso. Não. Por isso que uma das orientações lá, a carta de Paulo aos Coríntios, ela é muito impregnada desse amor transcendental, desse amor ágape, desse amor, né, que não espera recompensa, porque a comunidade de Corinto era uma comunidade que era bem pesada. Tinha muita sensualidade. Sim, tinha. Entendeu? E numa das passagens, inclusive, ele fala que ele chega no porto, né? Ele vê a cena, a cidade. Não sei se ele não entra numa das passagens. Não sei, Marcelo, estou tentando. Eu acredito que eu tenha lido algo assim, que ele ficou chocado como é que estava a cidade quando ele passa por Corinto. Paulo descreve, não Paulo descreve, digo, no livro Paulo Estevão. Estou tentando me lembrar os detalhes, mas eu me lembro de uma coisa assim, que ele no porto, ele parece que se retira, a coisa estava muito feia. O trecho do livro fala, eu estou me lembrando um pouquinho, ele visualiza da embarcação que ele estava, isso, e ele decide não descer em Corinto por conta dessa... Isso. Lógico, ele deveria, obviamente, ter a mediunidade mais aflorada para aquela época, e ele já sentiu que a energia ali estava bastante densa. Eu não me lembro dessa... me parece que sim, eu me lembro alguma coisa assim. É até bom, acho que eu vou reler o Paulo Estevão só para procurar. Mas, assim, Paulo era acompanhado por Estevão, né? Estevão. Então ele estava junto, mediunidade superaflorada, amparado por um espírito de uma alta envergadura. Porque Estevão era cristão,
sem mesmo, ele tinha as ideias. Você tem conhecido o mestre sem ter lido nada do mestre. Ele era um cristão de coração. Que conta a história antes de conhecer o mestre. Porque aí depois, quando ele chega na Igreja do Caminho, ele tem acesso às anotações. Ele pega as anotações, ele fala isso. É isso. Quer dizer, ele já seguia aqui. Encontrei. E ele já falava isso. Ele pedia pro pai, naquela época que o pai se revoltava, né, Marcelo? Exato. Tenha paciência, pai, não se revolte, né? Ou seja, ele era todo amor, tal, enfim. Mas é belíssima a história. Leiam esse livro, quem não leu. Sensacional. Livro é lindo. E tinha alguns falsos profetas lá que eles encontraram no Puxa vida, como tinha. Então, tem uma mensagenzinha intitulada Impostores de Hoje, que vale a pena essa reflexão da obra Vivendo o Evangelho. Então, o nosso querido André Luiz, ele diz assim: em todas as épocas existiram os falsos profetas, acenando com novas revelações em nome de Deus. Na atualidade, porém, tais impostores estão camuflados, estão escondidos nos meios religiosos, semeando dúvida e confusão. E evidentemente que no meio espírita também não está isento de encontrar esses falsos profetas. Com certeza. Aparentam, por quê? Porque o espírito é antes de tudo homem e como tal é imperfeito. Perfeito, isso mesmo. Aparentam humildade, mas tiranizam seus seguidores. Então, quer dizer, você vai conversar com ele, ele fala com aquela voz mansa, aquela voz... Já reparou na prece, né? Na prece é muito comum, na prece as pessoas mudam a voz, né? Falam uma voz mais baixa, uma voz mais caracterizada assim como se fosse pura, né? E não é bem assim, entendeu? Fica uma semana com essa pessoa pra você ver. Puxa. Entendeu? E não tô falando só... Não tô falando de outras denominações religiosas, tô falando da nossa também, Sim. Então, quer dizer, aparentam humildade, mas tiranizam seus seguidores. Falam de misericórdia, mas aterrorizam com punições aflitivas e eternas. Punições aflitivas e eternas. Ou seja, não tem misericórdia, não tem tolerância. Referem-se à tolerância, mas perseguem outras crenças. Referem-se à tolerância, mas perseguem outras crenças. Imagine vocês, teve uma vez que eu fui numa formatura, e na formatura todos sabemos que tem aquela parte lá do culto ecumênico, né? Vocês se lembram? Sim. E geralmente vai um representante da Igreja Católica, um representante do judaísmo, se tem judeu se formando, um representante do protestantismo e frequentemente um espírita também é chamado, né? Aí Marcos, Leandro, eu fiquei assim envergonhado, entendeu? Porque o nosso querido amigo que foi lá fazer a parte do espírita, né? Que cabia ao espírita, ele as colocações dele foram no sentido de que a doutrina espírita era superior às demais. Então, aí eu pergunto para vocês acham que o espiritismo precisa de defensores nesse sentido? Não, de forma alguma. Então, poxa vida, né? Poderia pensar assim: olha, Santo Agostinho naquela época já pensava, né? E pega lá os conceitos de Santo Agostinho lá na época do início do cristianismo, pega lá os conceitos de Lutero, de Calvino, né? Pega lá a parte moral, faz um casamento, né, com a doutrina espírita, entendeu? Vamos unir ao invés de separar, entendeu? Então, perdeu uma oportunidade lógico, muito boa. Eu só estou fazendo um comentário, não que o nosso querido amigo que foi falar sobre o espiritismo lá nesse culto ecumênico, não que ele tenha preparado de maneira equivocada e tal,
mas que ele poderia ter tido uma outra visão. Sim. Você está entendendo? Não estou condenando ele, não estou, né, vamos dizer assim, né, crucificando, mas que você fica chateado, fica, né? Sim. Então referem-se à tolerância, mas perseguem outras crenças. Anunciam os benefícios da compreensão, mas são inacessíveis ao entendimento. Olha, nós falamos que tem que compreender. Só que na hora de nós demonstrarmos a compreensão, cadê a compreensão? Pregam a modéstia, mas cercam-se de todas as pompas. Proclamam a caridade, mas são implacáveis na condenação. Alardeiam desprendimento, mas exigem contribuições no exercício da fé. Olha só, a gente tem que se desprender das coisas materiais. Aí depois, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem isso, tem aquilo. Apregoam o amor, mas discriminam os que pensam de maneira diversa. Defendem o perdão, mas cultivam o rancor aos adversários. Sabe aquele negócio? Eu sou muito bom, mas não mexe comigo. Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Mas que negócio é esse? Onde você é muito bom? Eu perdoei, mas eu não esqueço. Eu perdoei, mas com você nunca mais. Né? Não quero ver você nunca mais. Exaltam a fraternidade, mas agem com personalismo. Ora, são todos irmãos, né? É meu irmão. Só que a personalidade dele é que tem que se exaltar. Diante deles, termina o André Luiz, diante deles que ainda se prendem às teias da vaidade e se impõem aos incautos, use o bom senso e a vigilância, entendendo que esses falsos profetas de hoje, embora se digam enviados de Deus, na verdade, não passam de enganadores de si mesmos, enganando os outros. Enganadores de si cegos, mesmos. conduzindo cegos. Enganadores de si mesmos. Enganadores de si mesmos, é forte, muito enganando os outros. Isso que eu separei porque foi muito bacana. Eu li mesmo. Numa das... isso, o falso profeta é um enganador de si mesmo. Exato. Enganador de si mesmo. Em busca de proveito material, em busca de tráfico de influência. Porque às vezes, muito grande. Às vezes, ele não tem o benefício do dinheiro direto, entendeu? Mas ele tem o benefício da influência que vem indireta e que vai trazer lucro para ele. Do poder. O prestígio social que ele acaba tendo, né? Também. Exato. No meio. É um orgulho, né? Podemos terminar essa primeira... Podemos. Essa primeira reflexão? Primeira hora? Podemos sim. Então aí nós vamos fazer a primeira pausa, a nossa pausa musical, e daqui a pouco retornaremos com o capítulo 37 do nosso lar, intitulado A Preleção da Ministra, né? A Preleção da Ministra, imperdível. Isso aí, até já.